Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Contexto Rio Claro, que é um programa da sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Eu estou hoje recebendo um grande amigo e companheiro de lutas, o companheiro Francisco Quintino, que é presidente do Sindicato dos Químicos de Rio Claro. Seja muito bem-vindo, Quintino. Obrigado, Pimentel. É uma satisfação estar aqui com você para a gente conversar um pouco e falar um pouco do cenário político, cultural e tudo aquilo que envolve interesse público. Pois é, o Quintino, vamos começar do começo, porque como nós estamos retomando agora o contexto, e eu sei que você é famoso, né? Mas assim, tem muita gente que não te conhece, logicamente. Então eu queria que primeiramente o Quintino se apresentasse, né, para os nossos telespectadores. Quem é o Quintino, né? Casado, solteiro, tico-tico no fubá, quantos filhos, já é avô, enfim, o lado mais humano do Quintino, origens. Fique à vontade, a palavra é sua. Pimentel, eu sou um operador do setor químico, um trabalhador das indústrias químicas. Sou casado com a Valderez já há 42 anos. Temos 2 filhas e 3 netas. E, evidentemente, 2 genros. E nessa atividade social que temos, meu pai e minha mãe estão por aí, estão vivos, tenho irmãos e tenho sobrinhos, tudo aqui na cidade. Eu nasci em Rio Claro, a minha esposa é nascida em Rio Claro, a minha mãe é nascida em Rio Claro, meu pai que veio com 14 anos da Bahia, lá da cidade de Serrinha, e aqui conheceu minha mãe e formamos a família, né? E desde então a nossa vida foi feita toda aqui na cidade. Aí a gente vai se lembrar lá do tempo em que os primeiros alicerces da construção do Tamoio, por exemplo, meu pai participou desse alicerce, dessa construção. Aí teve outras atividades, por exemplo, Zé do Patrocínio, que é uma tradição aqui em Rio Claro em termos da cultura afro-brasileira. Então nós temos várias participações nesse sentido. E também na Igreja Católica, nós somos católicos, né? Lá da São José Operário? Lá da São José Operário. Ultimamente eu não estou mais lá no São José Operário, mas continuo católico. E a nossa formação, em termos, sobretudo, cristão, tem a ver com esses fundamentos. Daquilo que a gente acredita, do amor ao próximo, de combater o ódio e de favorecer o amor entre as pessoas. E é nesse sentido que a gente tem conduzido as nossas vidas, especialmente no trabalho também, enquanto representantes dos trabalhadores, a gente adota essa linha de que aquilo que Jesus nos mostra, da divisão do pão e a multiplicação dos peixes, tem a ver exatamente com a renda dos trabalhadores, com melhor qualidade de vida, onde tem a fartura e não falta do que comer. O Quintino, você já se adiantou um pouco, e é legal isso, mas assim, como é que o Quintino é químico, já disse, né, operador de máquina, de máquina provavelmente química, mas assim, como é que o Quintino vai parar no movimento sindical? Porque assim, eu conheço bastante o Quintino, e ele sabe disso, da questão dos movimentos em defesa da comunidade negra de Rio Claro. Ele foi o primeiro presidente do CONEC, que é um processo que eu ajudei, fiz minha parte, e assim, mas esse lado do sindicalista eu conheço menos, eu sei das lutas, etc, coisa e tal, mas como é que o Quintino vira sindicalista? Eu sei que deve ter o dedo do Djalma nessa história, mas eu queria que o Quintino contasse. Na verdade, em 1982 eu estava desempregado. Eu trabalhava de servente pedreiro, fazendo bicos. E aí na indústria química, ICI Brasil, que anteriormente era Quimanil, na Vila Paulista, aqui em Rio Claro, abriu vagas. E eu fui me inscrever com a tentativa de conseguir emprego. E consegui emprego, né? Lá na indústria química, ICI Brasil, na Vila Paulista. E aí, como eu sempre tenho essa disposição participativa. E dentro da empresa eu conheci a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. E acabei me colocando. E fui eleito pelos trabalhadores para representá-los na CIPA.
E aí o saudoso Sebastião Scaglia, na época, funcionário da ECI Brasil, ele era tesoureiro do Sindicato dos Químicos. E ele olhando ali, vendo a minha atuação, ele me perguntou: Quintino, você conhece esse sindicato? Eu disse a ele: não, eu não conheço. Numa próxima reunião do sindicato, eu vou te convidar para você conhecer o sindicato. E fui. E passado algum tempo, ele me perguntou: o que você achou do sindicato? Eu falei: eu não sabia o que era sindicato. Gostei muito. E acabou acontecendo que na próxima eleição, naquele período lá, nesse tempo, me convidaram para ser suplente da diretoria. Estou até hoje, porque de lá para cá nós participamos, inclusive, da questão da construção do Conselho Municipal da Comunidade Negra, que você teve uma participação fundamental. Menos. Uma participação fundamental. Menos. Né? E uma gratidão eterna em relação àquele momento da ajuda que você deu, quando, naquele momento, o secretário de Cultura de Rio Claro era o Marchiori. E o prefeito Cláudio Mauro. Que também sempre ajudou, né? E o ex-prefeito Cláudio Mauro, porque ele que viabilizou o primeiro contato em nível de Estado de São Paulo, foi numa visita que ele fez ao Palácio dos Bandeirantes. Evidentemente que a questão racial não estava na pauta, mas o doutor Antônio Carlos Arruda, que era presidente do Conselho Estadual da Comunidade Negra, falou para o prefeito, por que você não leva para Rio Claro a ideia de criar o Conselho Municipal? E o Cláudio veio, abraçou a ideia e chamou várias lideranças do município, e entre elas os sindicatos químicos, através de Djalma. E na época, Djalma me pediu que representasse o sindicato nessas reuniões. E que acabou acontecendo que a gente não participa mais ou menos, né? A gente vai para participar e vai com... Daí você entrou pela porta e a porta fechou atrás e você continuou lá dentro, né? E além de eu participar como dirigente sindical, a partir dessa história que eu contei aqui, como eu cheguei lá, e também peguei a pauta racial como sendo uma bandeira, estamos com ela até hoje, e aí isso me levou para os Estados Unidos, me levou para vários lugares. Isso te levou também, vamos já entrando no que interessa mais nesse momento, e isso levou o Quintino para a política também. E o Quintino está sempre liderando alguma coisa na área da política. Hoje o Quintino é o presidente de Solidariedade em Rio Claro, né? E o Quintino, me dá um panorama assim, de como você está vendo, né, a questão dos trabalhadores do setor químico em Rio Claro, né? Eu sei que Rio Claro sempre teve um sindicato dos químicos forte, atuante, que conseguiu ter muitas conquistas para os trabalhadores do setor químico de Rio Claro, que é um setor forte. Aliás, a indústria de química e plásticos também, né? Tem mais os plásticos também. E como é que você vê isso? Não só como presidente do Sindicato dos Químicos de Rio Claro, daí você já aproveita a contar, porque o Quintino também faz estripulia lá em São Paulo, na Federação dos Químicos, na Força Sindical. Como é que você vê esse momento para os trabalhadores de Rio Claro e do setor químico no geral, assim? Importante enfatizar, Pimentel, quando você menciona a participação política, que está tudo ligado uma coisa na outra, é que naquele momento lá atrás, no começo da década de 90, ali por volta de 1992, Roberto Freire, João Herman Neto, né? O famoso partidão que virou PPS. Então, naquele momento, inclusive... Foi quando a gente começou, só um minutinho, só para lembrar mesmo, foi quando a gente começou junto, porque eu era do PPS também naquele momento. Exato. Eu fui o primeiro presidente do partidão quando não podia ter partidão ainda aqui em Rio Claro. Então, havia uma dificuldade de falar de política dentro do sindicato. Não só de Rio Claro, mas havia uma resistência de trazer posição política para dentro desse debate interno dos sindicatos, né? E eu fui uma das pessoas que peguei isso para debater. Né? Você furou a bolha. Não só para debater, mas me posicionei. E sendo muito criticado, muitas vezes até por companheiros. Né? Mas com o passar do tempo, olhando hoje, eles viram que tinha sentido. Né? Porque nós precisamos ter participação política, porque depois disso nós conseguimos, inclusive, eleger um presidente da República ligado ao movimento sindical. Um metalúrgico. Um metalúrgico.
E aí tudo isso fez com que a gente amadurecesse, né? Que a gente furasse essa bolha, como você disse. E em termos, por exemplo, de representação dos trabalhadores, daquilo que a gente julga importante, e sobretudo como método de resistência, um método de avançar nas conquistas, né? Isso é muito importante, a gente se mostrar forte no sentido da representação e da representatividade, né? E sobretudo olhando para os trabalhadores, que nós vivemos nos tempos de que a tecnologia, em que várias situações do modelo de produtividade está inserido hoje com a eliminação de postos de trabalho do ponto de vista tradicional. Robótica. Então, tudo isso faz com que a gente tenta conscientizar os trabalhadores e mostrar as dificuldades que a gente tem vivenciado em função da indústria 4.0, a robotização mesmo, até porque o setor químico é um setor que tem uma certa periculosidade, né? Não é isso? E aí, dentro dessas questões das negociações que a gente faz, sobretudo daquilo que você me pergunta, de uma forma bastante oportuna, desse momento, desse cenário, né? E o que a gente busca? Qual é o futuro que nós temos, né? O Sindicato dos Químicos, ele existe em Rio Claro como associação desde 1962, como sindicato a partir de 1963, o saudoso Domingos Antônio Teco, né? E no ano seguinte já tomaram a primeira cacetada. Aí veio o regime militar, né? Quando aconteceu o regime militar, eu tinha 6 anos de idade. Pois é. Aí passa o tempo, nós estamos aqui conversando, olhando nesse momento extremamente importante, não só para a história da cidade nossa, para a nossa cidade de Rio Claro, mas para o país e para o mundo. Porque as transformações estão acontecendo de uma forma bem rápida, porque se nós olharmos a tecnologia, sobretudo hoje, o sistema virtual de diálogo e conversa abordando a questão do 5G, a gente observa que eu estou com 64 anos de idade, se eu voltar no tempo, 15, 20 anos, não se falava tanto nisso. Quer dizer, as coisas acontecem muito rápido. Não, 15 anos a gente estava começando a inaugurar um pouco mais, vai, TV a cores, vai. Não é verdade? Exato. Então, a representação que nós temos, a responsabilidade que temos da representação dos trabalhadores, nós precisamos ter essa consciência do que nós estamos vivendo hoje, daquilo que fomos, somos e daquilo que precisamos ser. Porque sem sindicato não tem como a sociedade viver sem sindicato. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que para a gente ficar nesse tema mesmo. Assim, teve a reforma trabalhista e uma das coisas da reforma trabalhista foi simplesmente solapar o financiamento dos sindicatos, né? Com o fim da obrigatoriedade, né, da cobrança do imposto. O que não aconteceu com o patronato, diga-se de passagem, que já deixa claro que a coisa está desigual na história. Agora, o Quintino é a favor ou é contra essa questão do imposto sindical? E qual é o impacto que isso tem? Porque, assim, eu acho que se o imposto não for obrigatório e o trabalhador for consciente, se sindicalizar, o sindicato acaba tendo mais força, porque o cara que vai lá é um cara que vai participar, vai acompanhar, vai fiscalizar o sindicato, enfim, né? É isso mesmo. Qual que é a posição do Quintino em relação a essa questão? Eu sei que isso deve ter atrapalhado muito o movimento sindical, porque essa não é uma coisa que não é a tua casa. Você tem um orçamento de R$1.000 por mês, de repente o seu patrão chega para você e fala: a partir do mês que vem você vai receber 600. Então, você é a favor do imposto sindical, você é contra? Como que você vê isso? Você viveu os dois períodos, você viveu como sindicalista. Sim, primeiro que a questão da reforma trabalhista, quando tirou receita do sindicato, tirou receita do sindicato representando os trabalhadores e não tirou do patronal, que continua recebendo dinheiro normalmente. Que diz que vai para o sistema S. Eu penso o seguinte, que foi uma coisa feita de forma abrupta, não foi uma coisa feita num processo de suavizando a situação, enquanto buscávamos uma outra alternativa de fonte de receita para manter
o sindicato funcionando. Você acha que tinha que ter pelo menos tido uma transição mais suave, é isso que você está me falando? Seria um pouco mais, não seria talvez o ideal, né? Mas já que isso não aconteceu, e tomamos a pancada de uma vez só, e aí a ideia, do ponto de vista da ocupação de espaço de poder, era acabar com o sindicato. É lógico, é isso que eu estou falando, é disso que se trata. Era acabar com o sindicato. E aí, se acabar com o sindicato, não, acabar com o sindicato dos trabalhadores, porque os patronal estão lá, meu filho. Exatamente, só que aí não conseguiram acabar com a gente. Graças a Deus. Não conseguiram acabar com a gente. E aí o que acontece? Várias autoridades mundiais, a gente pegar o presidente dos Estados Unidos, que foi eleito defendendo o sindicato e continuou no poder à frente dos Estados Unidos nesse momento, dizendo a importância. Está tendo um renascimento do sindicalismo nos Estados Unidos. Exato. Inclusive, o Papa Francisco, por exemplo, é um defensor inquestionável. Mas esse não pode falar dele porque ele é comunista. Cuidado que o Papa é comunista. Então, é para dar risada, não, é para dar uma amenizada. Então, a importância do sindicato é indiscutível. Vai precisar existir sindicato para a demanda do ponto de vista... Para não virar barbárie. Socioeconômico, para a gente construir isso. A questão, por exemplo, quando se fala de 11, 12 mil sindicatos de trabalhadores, eu acho exagero. Nós não podemos ter sindicato de sindicato. Né? Nós podemos absorver isso de uma forma em que diminua a quantidade de sindicatos, mas que mantenham a qualidade. Não pode pulverizar, por exemplo, quando se fala de sindicato por empresa. Essa é uma questão que eu acho. Uma empresa de 20 vai montar um sindicato para 20 trabalhadores. Um sindicato, sendo que a discussão em torno do exagero em número de sindicatos, que chega a 11, 12 mil sindicatos representando trabalhadores, e agora pulverizando isso para o sindicato por empresa, a coisa fica mais absurda aí. Deixa eu tirar uma onda. Diz que uma boa parte desses sindicatos aí, criados aí, esse exagero aí, a gente deve para um cara o granadão do Bolsonaro. Sabe o granadão do Bolsonaro? Era o Jefferson que estava lá, operando o Ministério do Trabalho lá, e foi sorteando o sindicato para os aliados dele, com o granadão dele. Esse, no caso, é um sindicato clandestino. É verdade. E não é da Polícia Federal esse sindicato, porque parece que lá ele não pode passar por perto, não. E aí, quando a gente, da questão da contribuição sindical que você me pergunta, eu penso o seguinte, que nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa olhar o futuro, e é o seguinte, seria ideal que nós não dependêssemos de qualquer legislação federal para garantir receita. Mas para isso a gente precisa, por exemplo, ter definido que a Assembleia dos Trabalhadores define a contribuição. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma Assembleia dos Trabalhadores, que está sendo discutido, por exemplo, um acordo de turno de trabalho, eu posso inserir na cláusula, de todas as cláusulas que determinem disciplina aquele acordo, botar mais uma cláusula ali, que é a contribuição sindical. Entendi. Que é a contribuição que... É uma boa saída, De forma que... Porque é o seguinte, todos os trabalhadores envolvidos vão contribuir. Da forma como está, somente está contribuindo quem é associado ao sindicato. Pois é, e o cara que não é associado ganha do mesmo jeito o benefício. Quer dizer, o trabalhador que não contribui tem o mesmo benefício daquele que contribui. Até porque quando tinha menos sindicato, o sindicato era colônia de férias, plano de saúde, odontológico, tinha um monte de outros benefícios que com a redução, o aumento de sindicato, fragmenta, você já não pode oferecer todos esses benefícios para o trabalhador. Até porque na nossa convenção coletiva, na convenção coletiva dos químicos, plásticos, farmacêuticos, da nossa categoria profissional, está inserida na nossa convenção as negociações para a empresa fornecer plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, cesta básica. Em nenhum momento o sindicato fez qualquer cogestão nesse sentido. Então é necessário a gente amadurecer no sentido que nós tenhamos participação, já que a gente... Não, mas não vai dar spoiler não, porque essa ideia é muito boa, você já me contou essa ideia, mas nós vamos fazer um programa especial para você contar, porque a ideia que você me contou é uma ideia que resolve o problema não do Sindicato dos Químicos de Rio Claro, resolve o problema do sindicato do Brasil inteiro. Não dá esse spoiler não, eu já entendi, mas vamos lá, continua. Então é isso aí, amadurecer o futuro, olhando para o futuro, sabendo
e que nós temos mecanismos e alternativas de buscar fonte de renda. E aí, uma das coisas que são importantes é que o diálogo, mão de Capital trabalho. o capital de trabalho, mão de obra, o setor patronal, o setor de trabalhadores, precisam aprender e amadurecer a questão do diálogo. Nós não podemos nos tratar como inimigos quando nós temos ponto de vista divergentes. Mas, ô Quintino, eu tenho uma impressão, pelo que eu acompanho da vida sindical de Rio Claro, e eu acompanho bastante, eu fui assessor do Sindicato do Trabalhador Rural, eu trabalhei no Sindicato dos Municipais como assessor, dei uma assessoria, já cheguei a dar uma assessoria até para você lá nos Químicos. Assim, eu acho que assim, o relacionamento do setor sindical de Rio Claro com o patronato de Rio Claro me parece que é um respeitoso, civilizado, a gente não tem tantas greves em Rio Claro, parece que tem um diálogo já meio afinado, é isso mesmo? Meu sentimento é esse. É óbvio que, por exemplo, tem empresa que tem matriz, por exemplo, fora do Brasil, inclusive. E daí o cara aqui, por mais que ele seja a favor do diálogo, não sei o quê, vem uma ordem da matriz lá e ele tem que cumprir, acabou, fim de papo, não tem muito como espernear. Mas tem essa tranquilidade. Por exemplo, aconteceu algum caso de assédio eleitoral em Rio Claro, nessa eleição? Está pipocando no Brasil inteiro. Em Rio Claro, você ficou sabendo de algum desses? Eu não tenho qualquer conhecimento de que tenha acontecido algo nesse sentido. O que eu posso garantir é que no segmento profissional que eu represento não teve até esse momento nenhuma denúncia. Agora, a questão de a gente amadurecer o diálogo, a civilidade das relações, tem a ver com quebra de paradigma. Quer dizer, eu numa negociação com a empresa precisa confiar na minha palavra, naquilo que eu estou falando, e nós também confiar naquilo que a empresa está dizendo. Não podemos fazer uma negociação de má fé. Mas, assim, a mentalidade do empresariado de Rio Claro é menos ou mais escravagista, vamos colocar essa pimenta na história, do que era há 20 anos atrás, por exemplo. Percentualmente, em termos proporcional, nós temos um empresariado de Rio Claro mais consciente, mais cumpridor, por exemplo, da convenção coletiva do nosso segmento. Certo. Evidentemente que tem as exceções. Óbvio. Mas do ponto de vista da maioria dos empresários, a gente tem uma relação boa e positiva. E daí, porque a gente está meio, lógico, aqui para fazer um pouco de campanha também, nós vamos fazer, lógico. E assim, você não acha que esse amadurecimento do empresariado, não só de Rio Claro, mas como um todo, esse diálogo, assim, de certa forma, o fato de ter um torneiro mecânico, um metalúrgico, ter assumido a presidência da República, ter feito um conselhão lá, ter feito um monte de conferência, ter botado trabalhador e patrão na mesa, etc. Então, não ajudou nesse amadurecimento? Não tenho dúvida disso, porque quando o Lula chegou a presidente da República, havia uma necessidade de quebrar esse paradigma em termos da desconfiança. Porque tinha muitos que entendiam que ia ser um governo que ia provocar... A chapa já era uma quebra de paradigma com o vice do Lula, que era o Zé Alencar. Que, segundo o Lula, era o melhor empresário trabalhador que ele conheceu na vida dele. E aí o que acontece? Foi muito bem, foi muito positivo. Só que houve uma construção de retrocesso, porque a direita, em algum momento, se você acabar de se lembrar, a direita ficou meio sem saber o que fazer da vida. Ela sabia o que fazer da vida, ela apoiava o governo Lula. Ela apoiava o governo Lula. Mas em termos de expectativa daquilo, em termos de futuro, a direita ficou quase que sem ter o que fazer. Aí eu não sei apoiar o governo Lula. Mas aí, se a gente olha o que aconteceu depois, essa desconstrução, né, essa questão ideológica do incômodo de ver, por exemplo, trabalhadores no aeroporto, esse incômodo... Não, mas daí é o racismo estrutural. Não, mas então, que no Brasil não é um racismo só com cor de pele negra, é um racismo com pobre, inclusive. Social, né? É um racismo social. E aí o que acontece? Tudo isso fez com que criasse esses patrões, né, que de certa forma estavam caminhando para a questão da civilidade, do diálogo, acabou que ficando incomodados com algumas coisas. E isso fez com que fortalecesse, através do discurso... A boçalidade. A boçalidade. Fez com que aquilo que estava, talvez, no seu íntimo,
com um certo controle das emoções, acabou aflorando de tal forma que foi resgatado toda aquela coisa negativa e péssima nas relações, inclusive de trabalho. Eu não vou dizer que, como eu disse agora há pouco, que o convívio com os patrões está sendo razoável, com respeito, não sei o que, em sua grande maioria. Porque quando a gente vê que aquele que a gente comia churrasco, tomava cerveja junto, comemorava algo junto, e de repente está fazendo arminha, alguma coisa aconteceu. Inclusive no meio religioso. Alguma coisa aconteceu. O que é o mais perigoso, inclusive. O meio religioso é o pior de todos. E tem uma coisa pior que tudo isso. É o trabalhador que a gente representa, com tudo isso que eu estou dizendo, os avanços, as conquistas dentro da Convenção Coletiva do Trabalho, está fazendo arminha e é de extrema-direita e é pobre. Né? Quer dizer, tem muita coisa que a gente está tentando entender. Mas antes de entender alguma coisa, a gente está buscando vencer essas eleições e retomar a civilidade e retomar a que seria uma normalidade, manter o diálogo e construir algo que seja positivo coletivamente, tanto para o setor empresarial quanto para os trabalhadores. Nós queremos uma sociedade mais justa e equilibrada. Vamos falar um pouco da questão do racismo, porque é uma questão importante, uma das mais importantes. Você é uma liderança inegável do movimento negro de Rio Claro. Rio Claro tem hoje o Conselho da Comunidade Negra mais antigo do Brasil, ainda em funcionamento, na continuidade. Nós podemos ter crítica, teve avanço, teve retrocesso, uma hora fica mais parado, outra hora fica mais ativo, etc., coisa e tal. Mas, assim, parece que junto com esse movimento de ultradireita que nós estamos experimentando aí, aquela coisa do escravagismo mesmo, aquela coisa de raiz mais profunda mesmo, aflorou de vez. E daí eu pergunto, Quintino, não é momento também, nesse momento de em Rio Claro, o Conselho da Comunidade Negra ter uma voz um pouco mais forte, mais enérgica, assim, porque, assim, pela importância do Conselho, das lideranças que formou, aqui você foi o primeiro presidente do Conselho, depois foi parar lá na Força Sindical, foi aquela entidade lá também, latino-americana, que você foi presidente, etc., coisa e tal, para poder falar, porque nós temos exemplo aqui de avanço. Não é um momento de falar um pouco mais para fora, também, e também falar um pouco mais para dentro. Como que você faz uma análise desses 20 anos de luta do ponto de vista de Rio Claro e de Rio Claro indo para o resto do Brasil e do mundo, porque o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos muda tudo também. Exato. Como é que o Quintino vê isso? Nós tivemos, nesses últimos 20 anos, né, nós tivemos avanços importantes. Né? Se nós lembrarmos aqui, vamos voltar a falar do governo Lula, porque quando ascendeu socialmente, quando melhorou a renda, acendeu milhões de pessoas, evidentemente que quando o negro começou a virar doutor. Não é? Que a base da pirâmide social onde nós estamos, nós também começamos a avançar alguns degraus. E com as políticas de ações afirmativas, naquele momento em que foi criado as o Conselho Municipal, né? Primeiro dos conselhos. Naquele momento em que o prefeito Cláudio Mauro foi o grande líder nisso, aí com a nossa participação, a sua participação... Não precisa falar muito disso, não. Não, mas é preciso lembrar, porque nós tivemos pelo menos 4 pré-conferências distribuídas na região sul, norte... É verdade. E deu trabalho, porque, só para esclarecer, moçada, é tudo igual, viu? Assim... Tem divergência, é tudo negro, tem um objetivo comum, mas tem divergência. Um é de um partido, outro é de outro partido, outro é não sei o quê. É normal. E naquele momento, também as divergências se afloraram muito fortemente e teve que ter realmente um certo comando para poder acomodar, para não desbilinguir o negócio. E aí eu não estou aqui para puxar o seu saco, estou aqui contando a história. Certo. E nós tiramos, se eu não me engano, 51 propostas. Eu tenho a panfletinha que foram elencadas, votadas no Centro Cultural Roberto Palmares. E a 51ª era a criação do Conselho. A criação do Conselho. E muitas daquelas propostas nós levamos adiante.
não só para as políticas locais, você acabou de mencionar a questão de cotas, né? E nós vamos discutir cotas em nível federal, passando pelo município, passando pelo estado. E aí que tem hoje, em termos desse retrocesso todo, dessa pancada que tomamos. Porque quando nós vamos socialmente ascendendo, do ponto de vista social e não racial, a gente acaba tendo as oportunidades, através de ProUni, através da universidade, através da oportunidade de emprego. Então nós estamos na caminhada, nós estamos caminhando. Sabe como aquela história que você está nadando, você está indo na direção da praia e de repente vem uma onda que joga para trás? Foi o que aconteceu agora. Só que nós fomos excluídos sem nunca ter sido incluídos devidamente. Pois é. E aí o que acontece? Nós paramos, se você observar, nós estamos correndo atrás de nos defender da violência, né? Dos tiros, porque quando... Dos tiros e dos tiros de todos os Robertões Jeffersons que existem no Brasil. Não é? Porque antes nós estávamos discutindo o quê? Políticas de ações afirmativas na inclusão. Agora nós estamos nos protegendo das balas, das pancadas. Tem cota aqui também para emprego público na prefeitura? Tem, né? Tem cota. Quem trouxe? Como nós trouxemos. Ué, isso que eu estou falando é para as pessoas entenderem que tem avanços que não são aparentes, mas que eles ocorreram. Aliás, está sendo contemplado, está sendo cumprido. Só não está nos cargos comissionados. Né? Essa luta mas geral. Mas os concursados têm tido avanço. E também a gente se lembrar que na questão, por exemplo, de buscar as cotas, de buscar esses espaços que são importantes, que nós participamos o tempo todo, ainda tem a questão do feriado municipal da consciência negra. Porque nós não fomos o primeiro município, mas nós fomos um dos primeiros. E quando, se eu não me engano, acho que já passou 10 anos, eu não lembro exatamente. Mas nós tivemos, e sabe como foi que nós conquistamos isso, juntamente com as mulheres negras liderando isso, foi no dia que coincidiu, o dia do doador de sangue, coincidiu com o 20 de novembro daquela data. Então nós fomos, acho que 12 ou 13 de nós, fomos até a Santa Casa, doamos sangue, e depois viemos para o Espaço Livre, onde ia ter o ato cívico, e dizemos, mais uma vez nós doamos sangue pelo Brasil. E é necessário, ao menos, que a gente tenha o reconhecimento no município ter o feriado municipal do Dia da Consciência Negra. O ex-prefeito Memório Júnior viu o cavalo ali seladinho, montou. Ele é especialista. Então ele foi rápido. Pois é, lógico, fez muito bem. Nós fornecemos o preventivo já, o texto da lei, que era só ser adaptado para o município, e nós entregamos na mão do vereador Pereirinho, e essa coisa tramitou rapidamente e passou a ser feriado. Então, entre cotas, entre feriado municipal e outras conquistas... A ponte Zumbi dos Palmares aqui, para quem não sabe, a ponte que liga... Né, o Cerezano, aquela região que vai para o nosso teto lá, ali é a Ponte Zumbi dos Palmares. E entre outras contribuições, aí não se limita somente à questão racial, mas sobretudo à questão de gênero, por exemplo, nós conquistamos para dentro da nossa convenção coletiva, isso é válido para o Rio Claro, é válido para o Estado, porque o Estado criou para a convenção coletiva do Estado, dos químicos e plásticos, a questão de reconhecimento de civil na nossa convenção coletiva para pessoas do mesmo sexo. Olha que legal. Né? Isso está valendo. Só voltando um pouquinho no sindical, tem também a paridade salarial entre homem e mulher também na Convenção dos Químicos? Dentro da nossa convenção. Olha que maravilha. Embora que nem todos cumprem, mas está escrito lá que mesmo... Bom, se não cumpre, alguém anunciar, vai ter que resolver o problema, concorda? Sem dúvida disso, tem muita coisa que vai falar no Ministério Público. Certo, por conta de descumprimento. Mas as empresas têm... Mas você ainda não respondeu. Você acha que está na hora de dar mais uma chacoalhada no Conselho, dar uma reavivada no Conselho? Porque assim, cá entre nós comentamos isso na Mostra Florear. Aliás, você já está convidado para a Mostra Florear desse ano, inclusive para apoiar, né? Você sabe disso, né? Que nós vamos fazer de novo a Mostra Florear esse ano, vai ser sensacional de novo, porque foi um sucesso o ano passado, você há de convir. Foi talvez, assim, modéstia à parte, foi a série de atividades mais importantes dos 20 anos
do Conec de Rio Claro. Eu tenho absoluta certeza disso, até porque a gente conseguiu reunir quem criou, quem participou da criação, etc. Tem o registro histórico lá. E assim, tá na hora de dar uma chacoalhada, assim? Não, eu vou mais longe, não é só no Conec, não, nos conselhos municipal, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a violência cresce na rua, a participação popular, é aquilo, o Bolsonaro não recebeu até hoje um sindicalista, não recebeu um representante de movimento. Ah, não, mentira. Ele recebeu os garimpeiros ele recebeu, né? Os madeireiros ele recebeu. Não tem brincadeira, ele recebeu os garimpeiros lá, e deu proteção para os garimpeiros, etc. Coisa e tal. Está na hora de uma chacoalhada geral, ou você acha que... E se houvesse essa chacoalhada geral, o Quintino topava? Eu penso que essa chacoalhada aí depende muito da gente, nesse momento, estar se protegendo das violências e das balas. Porque nós precisamos ter tranquilidade para fazer os debates, né? Eu acredito muito no futuro próximo aí, com a presença do presidente Lula à frente do governo, retoma aquela condição de os conselhos serem valorizados. Porque o que acontece muita coisa na política de hoje em dia é as pessoas se aproveitarem dos negros, como sinalizando alguma oportunidade em algum canto enquanto comissionado, mas que fica por ali, né? Que não avança, porque simplesmente não há investimento, não há nem respeito em termos de... Na verdade, não há um projeto, né? Não é só do governo que não há um projeto. Eu acho que a própria sociedade deu não tem. uma respirada e falou, não precisa mais, tá bom do jeito que tá. E aí, Pimentel, eu concordo com você. O que acontece? É que quando você tem uma pauta, você tem ânimo para defender aquela pauta, né? Certo. Agora, a questão é a gente passar por situações de estresse emocional, uma série de coisas. Eu tenho mencionado muito aqui a violência porque é uma realidade, não estou inventando, né? E aí o que acontece? Para além disso, ainda tem aquela questão do desgaste emocional, de você estar desempregado, de você não ter salário. É a questão do voluntariado, mesmo quando você vai participar de um debate, uma coisa que é interesse público e coletivo. Como um voluntariado, alguma despesa você tem, não tem despesa zero. E aí quando você está sem salário, quando você está correndo atrás como um trabalhador que vive do alternativo, de bico. Você não tem carteira assinada. E atinge a maior... Vendendo almoço para comprar janta. A maioria são negros. E também não sou eu que estou inventando. É só quem tiver o cuidado de ver a estatística e saber. Que na base da pirâmide social são cerca de 70% de negros e negras que estão presentes. Entre os mais pobres. E como que você anima esse público para estar debatendo questões que a pessoa primeiro precisa de olhar para a sua barriga, encher o seu estômago. Entendi. Então, para a gente retomar, quando eu disse há pouco que a onda bateu na gente e levou para trás, a gente tem que remar de novo, é porque nós precisamos, de alguma forma, ter alguma estrutura mínima de reconhecimento, de valorização do ponto de vista de dar espaço, mínimo que for, para que a gente tenha o mínimo necessário para entrar nesse debate de novo. O Quintino, para encerrar essa questão, esse capítulo da questão racial, eu vou fazer uma pergunta para você, eu já sei a resposta e eu tenho certeza que tem a mesma opinião que eu. Eu tenho a opinião que o maior escárnio desse desgoverno que nós temos, né, no país hoje, o maior escárnio não foi extinguir o Ministério da Cultura, né? Extinguir o Ministério da Cultura foi a maior burrice, porque, assim, para quem não sabe, o setor cultural, o PIB do setor cultural americano é o segundo PIB americano. Ele é maior que a indústria do petróleo, ele só pede para a indústria das armas, que agora está nadando de braçada porque eles criaram uma nova para desintocar o estoque, certo? Que é a guerra da Ucrânia. Mas o segundo PIB do império, como a gente costuma falar, é o do audiovisual e da indústria do entretenimento, da cultura. É o setor que mais emprega com menor investimento. Né? Para você criar um emprego na área automobilística, você gasta, vamos dizer, $100 mil. Para você criar um emprego na área cultural, você gasta R$1.000 e está criado um emprego na área cultural. Era os fontes de cultura, por exemplo. Né? Mas o maior escárnio foi o que fizeram com a Fundação Palmares. Você concorda comigo? E, assim, eu queria fazer uma pergunta para você como liderança negra. Você não acha que
assim, a reação do movimento ao que foi feito e continua sendo feito na Fundação Palmares foi um pouco tímido demais? Eu faço um paralelo a essa timidez do ponto de vista das reações, né? Ao paralelo anterior. Porque a gente, vamos olhar para o movimento sindical, né? É tema aqui da nossa conversa também. Se nós vermos, o movimento sindical não teve a reação contundente na reforma trabalhista que poderia ter. Pois é. Porque sabe aquela história que você está preparado para um nível de debate e aí a coisa vai para além e te surpreende? Que é aquilo que o companheiro Lula falou, que as coisas são tão absurdas que a gente acredita que ninguém vai acreditar e tem gente que acredita. Então aconteceu mesmo com os negros. É uma indignação tão forte, tão grande, que de repente, do ponto de vista coletivo, fica abobado. O cara desrespeitar a memória de Zumbi dos Palmares, cara. E o cara é negro. E o sujeito é tão estrategista, esse maldito governo, que era um negro, né? Um capitão do mato, né? Um negro, capitão do mato. Né? Jabuticaba, na nossa cidade, me chamava de jabuticaba. O jabuticaba é o preto com alma branca. Preto por fora, branquinho por dentro. Então fica difícil a gente esperar uma reação contundente quando a gente está atordoado, quando a gente está, você pegando aí na fala do Lula, né? Coisa que é tão absurdo que você fala, não está acontecendo, mas está acontecendo. E aí é o seguinte, como a gente se organiza para combater isso, esses absurdos? Vamos pensar o que vamos fazer? Daqui a pouco chega a notícia, o cara foi espancado até a morte do ser negro ali, ó. Aí você para de pensar nas reações para socorrer e fazer algum cartaz de protesto, né? Vidas negras importam. Aí, vidas negras importam. Aí vem com as redes sociais de hoje em dia, vamos parar de mimimi, vamos parar de vitimismo, quer dizer, como que a gente... É que a granada, mas dessa vez você vê como que a coisa repercute, dessa vez os policiais que estavam lá não eram negros não, era tudo branco. 3 granadão, meu! Ô Robertão Granadão! Então, esses são os absurdos e concordando com você do ponto de vista da falta de reação proporcional aos ataques. É por conta desse atordoamento, né, de que nos pegou, de que a gente está assim, precisamos fazer alguma coisa, precisamos reagir. E daí alguma coisa nesse momento é o quê? Eu vou falar por ele, né? Depois nós vamos alongar esse papo, mas fazer alguma coisa agora é votar no Lula 13, né? Até porque hoje eu estava conversando com o Juca, né? Você sabe que eu converso sempre com o Juca, e se tem uma coisa que está garantida se o Lula for presidente da República, se o Lula for não. Quando o Lula tomar posse, né? O primeiro, o segundo, o terceiro ato dele é recriar o Ministério da Cultura, e o terceiro ato daí vai ficar para o movimento negro fazer a desinfecção lá, porque, né, não vou falar de desinfecção porque é uma coisa muito feia, fazer uma limpeza espiritual do ambiente, assim, porque a coisa, eu sei, eu tenho muitos amigos que estão lá, quem conseguiu ficar lá dentro até agora é Marte. Está resistindo de uma maneira absurda. Então, nós estamos na seguinte fase desse momento, que falta 3, 4 dias para a eleição. Nós vamos jogar, nosso time é bom, nós vamos jogar com o estádio lotado na casa dos outros. E nós temos a opção favorita, não vai ao jogo. É o Verdão. Agora a questão é o Verdão. Não sair do estádio, vamos pegar a taça e sair do estádio. Porque aí vem a outra fase. Como a gente sai do estádio, com a taça na mão. Certo. E aí... O juiz vai precisar de proteção policial. É perfeito. A imagem é perfeita. Então, aí o que acontece? Não vai ser nada fácil para nós sabemos disso. Porque nós estamos mexendo com gente que não tem o menor escrúpulo, não tem ética, não tem princípio do ponto de vista da moralidade em canto nenhum. Agora, quando chega nesse ponto nós precisarmos vencer essa eleição, e eu não espero pessoalmente que o Lula resolva todos os problemas. O que eu preciso nesse momento é que a democracia seja preservada e seja resgatada as bases sociais das nossas discussões e construção do futuro a partir de uma perspectiva de respeito ao ser humano. Até porque, inegavelmente, e assim, diz que o PT não faz crítica, não sei o quê, mas o PT não governou sozinho, eu ajudei a governar, não no governo, nunca tive cargo no governo, mas assim, eu tenho autocrítica, eu acho que nós tivemos muitos erros, inclusive no Ministério da Cultura, que foi um dos que nós tivemos mais acerto. Mas assim, o Quintino, tá ficando longo, mas é bom, é gostoso bater esse papo com você.
Depois as pessoas lá vê por parte. E daí é o seguinte, não vai saltar não, isso é documento histórico mesmo. É assim, e tem uma parte que eu tenho que abordar com você, porque eu sei que faz parte da tua vida no dia a dia, a base da tua família, que é a questão da religiosidade, né? Ô Quintino, me explica como é que cristão pode fazer arminha, como é que cristão pode ser tão anticristão. Sabe, como o cristão pode admitir, tendo Cristo sofrido tortura, tendo sido crucificado, e o cara apoia um cara que gosta de tortura. O cara disse que é a favor da família tradicional, foi casado 4 vezes sem vergonha. Todos os escritos dele, todas as separações dele, teve problema, teve mulher que teve que fugir para Noruega para não ser morta, e o cara se diz cristão, e os cristãos aceitam na mão grande, assim, o que está acontecendo, assim, é o final dos tempos, as trombetas estão tocando, eu estou preocupado, juro por Deus, eu estou preocupado, porque eu nunca vi tanto cristão do pau louco, como minha avó falava, cristão do pau louco, né? Eu sou de um tempo que, eu já contei a história minha para você, presbiteriano, meu pai presbiteriano, minha mãe católica, eu ia nas 2 igrejas e era a mesma coisa. Os princípios eram mesmo, era só na hora da missa e do culto que era diferente um pouco lá, né? Era só isso. O que está acontecendo? O mundo enlouqueceu ou o Brasil enlouqueceu? O princípio que eu acredito. Eu não sou dono da verdade, eu não tenho que julgar ninguém, eu não tenho procuração de Jesus Cristo. Jesus Cristo não me deu procuração. Mas, aliás, não dá para ninguém. Mas só que eu sou um ser humano. Tem uns pastores aí que dizem que ele deu, mas eu não acredito. Só que eu sou um cidadão limitado. Eu discuto essa questão do pecado, porque o que é pecado. Agora, limitado de falha, ok. Então, aí a questão é o seguinte. Eu por minha conta e risco, eu analiso e julgo algumas coisas. Eu acredito na essência da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, quando ele chega e diz para nós: quando eu tive com fome, me deste de comer. Quando eu tive preso, me visitaste. Quando eu tive doente, me visitaste. Quando eu estive nu, me vestiste. Eu não posso entender isso a não ser a gente fazer isso pelo próximo, para aquele mais necessitado. E quando alguém lá naquela roda de conversa diz a ele: mestre, mas quando foi que nós fizemos isso? Quando na verdade vos digo, quando fizerdes isso ao mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Esse Deus que eu acredito, esse Jesus que eu acredito, não é o que defende arma, não é o que defende diferença de classe, né? Não é o que ofende, não é o que busca humilhar o outro. Não é escravagista. Por conta de sua diferença social, por conta de sua diversidade, enfim. O Deus que eu acredito é esse. E aqueles que dizem acreditar em Deus, em Jesus Cristo, que diz cristão, e se comportam diferente desse entendimento, eu não posso entender que seja um cristão, na essência da palavra. Ele pode ser qualquer coisa, oportunista, religioso, ele pode estar enganando o próximo ali perto dele, mas o Deus que é perfeito e que está conosco todo o tempo, Deus está conosco todo o tempo. Deus não descuida de nós, né? Nós que pensamos que enganamos Deus. Deus não se engana conosco, né? E nesse sentido, e que eu tento fazer minha parte da melhor forma possível, embora imperfeito, como eu disse, embora limitado, como eu disse, mas pelo menos acreditando na essência da palavra, que o mundo pode ser melhor a partir da coletividade estando bem. Quanto mais gente estiver bem, eu estou bem também. Quanto mais gente estiver excluído, passando fome, seja por qualquer motivo que for, social, racial, enfim, o mundo não estará perfeito assim. E Deus nos dá a oportunidade da gente evoluir, da gente crescer, mais espiritualmente do que materialmente. É assim que eu acredito na vida. É assim que eu vou continuar sendo. É assim que eu vou continuar, enquanto representantes dos trabalhadores, ponderando nas mesas de negociações. Com esse intuito, com essa expectativa, tanto do ponto de vista político, que o ano que vem, com a presença do Lula, nós teremos um pouquinho mais de paz para tentar reconstruir o que perdemos, né?
É nessa direção, Pimentel. Eu lembro que a gente lançou uma campanha em Rio Claro, uma época, foi, eu acho que o último era do governo do Cláudio, e foi pelo Ponto de Cultura, e fui eu que fiz o slogan, né? Que era: a paz é a gente que faz. Né? Isso, a paz é a gente que faz. Eu continuo apostando nisso. Eu sou um adepto da cultura de paz, né? Eu sou católico, frequento os presbiterianos quando um amigo meu presbiteriano me convida, os luteranos, né? Espírita, enfim. Mas o Quintino, nós já estamos com o nosso tempo meio estourado e vamos fazer assim um grande finale que é assim uma coisa bem bacana, que é um tal de um pinga-fogo. Eu vou falar o nome de uma pessoa, né? Daqui, enfim, eu vou falar o nome de uma pessoa e o Quintino rapidinho vai falar o que ela é pro Quintino, mas bem resumidamente. E eu vou começar por uma pessoa que eu acho que vai te surpreender. Nelson Mandela. É uma personalidade mundial que influenciou a minha vida e é também a referência daquilo que eu acredito, que eu acabei de falar em Jesus Cristo. Já que a gente está falando de estadista, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele merece o Prêmio Nobel da Paz. Assim como Mandela teve a oportunidade de receber esse prêmio, como Martin Luther King, como Maria Teresa Calcutá, como Gandhi, como Barack Obama. O próximo Prêmio Nobel da Paz tem que ser o presidente Lula. Presidente Lula. O Quintino, pai e mãe. Eu não sei o nome do teu pai e tua mãe, então eu estou falando pai e mãe, que para mim é ouro de mina. Pai e mãe é para você. É tudo, porque a referência que eu tenho em termos do sangue, que vem lá desde a África, que veio pela Bahia. Qual o nome dos dois, por favor? Leonardo e minha mãe, Dona Cida, né? E é tudo. A minha mãe é uma santa. A minha mãe é uma santa. Meu pai é um trabalhador, um guerreiro, um lutador. Minha mãe, se tivesse que indicá-la para ser santificada, aí eu a indicaria sem nenhuma dúvida. Certo. Agora, como você falou que pai e mãe é tudo, a Valderice, com que parte desse tudo aí? Tá vendo como eu sou chato? A Valderice é uma guerreira e uma santa também, porque mediante um sindicalista, trabalhador, um sujeito que tem suas posições políticas, ideológicas, e ela deu e tem dado a sua contribuição para dar todo o suporte para mim, né? Nos acertos e nos erros. E a sua família é tradicional mesmo, é a primeira e única, né? Ela tem sido realmente um suporte muito grande. E tem me suportado. E casamento de 42 anos, como eu falei, nós temos 2 filhas e 3 netos. Então já aproveita e já fala filhos e netos. Se quiser falar os nomes, fique à vontade, eu não sei quais são os nomes todos. Luciana. Mas assim, o que são os filhos e os netos pro Quintino? A Luciana, minha filha mais velha, é professora, né? É professora em escola particular e concursada também no município. A minha outra filha é enfermeira, né? A Carolina, e também trabalha no hospital particular. E eu penso que nós tivemos uma sorte muito grande, e de todas as gratidões que nas minhas orações eu falo com Deus, muito mais para agradecer do que para pedir, e esse agradecimento eu nunca veio com a família e as filhas que Deus me deu para cuidar. Deus para mim, para poder cuidar. E são pessoas maravilhosas, são pessoas de uma coesão, de uma ética muito importante, né? E meus genros também, e da mesma forma. O Lacir e o Ronaldo, que a gente convive com a família deles, e são famílias também pobres, simples como nós, mas de uma família muito honrada, né? E aí eu só tenho que agradecer, meu amigo, primeiro Deus, porque o que me cerca são pessoas de uma bondade muito grande. Pois é. E de vez em quando, inclusive, agora vai render mais, porque os churrasquinhos de final de semana vão voltar, né, moçada? O Djalma, o grande companheiro Djalma. O Djalma, um líder sindical, como poucos que eu conheci,
O Djalma, que tem um comportamento ético e moral indiscutível e um coração maior que ele. O Djalma, assim, como liderança sindical, como pessoa humana, juntamente aos seus filhos também bem formados, e também a sua esposa, Dona Juraci, né? Afinal vai comemorar agora em novembro 50 anos de casados, e nós estaremos juntos. Estou aceitando o convite, viu, Djalma? Então, o Djalma realmente é uma pessoa fantástica. É um democrata, tanto é que nós tivemos vários debates de convergentes e divergentes, e foi assim que eu me formei, e o Djalma me deu a oportunidade de sucedê-lo, e é assim que a gente tem conduzido o nosso sindicato. Ô, Djalma, seriam muitas, logicamente, e até para não correr o risco de omitir nomes assim, eu vou tratar como as mulheres negras de Rio Claro. Nós temos preferências bastante importantes. Pode citar, você pode citar os nomes que você fica à vontade. Aqui nós temos, sem dúvida nenhuma, que mencionar a Diva Nilde, que foi presidente do Conselho, a atual presidente, que é a Janice Rezende, né? A Bel Rezende, que é uma guerreira da questão das mulheres pretas, a Divanete, que lá do Grupo de Cultura, a Kise, que esteve conosco no sábado, agora na praça, é uma jovem negra que tem uma desenvoltura bastante importante, né? Estou mencionando aqui as mulheres, né? E tem muita gente boa. Tem as cantoras, né? Sim, a Vera, né? A Vera, enfim, tem muita gente boa. Eu lembro de várias pessoas, assim, Dona Ângela, né? Certo? E o Quintino, vamos agora falar de uma pessoa que já é um pouquinho mais polêmica no meio, inclusive. O Pereirinha, o José, o vereador, atual presidente da Câmara, o José Pereira, que é um negro também. O Pereirinha eu respeito muito, porque o Pereirinha, embora não tenha sido sucessivamente eleito com o voto da comunidade negra, ele sempre prestou relevante serviço à comunidade negra. E serve de referência, inclusive. Serve de referência. Tanto é que, quando criou-se a Semana da Consciência Negra, foi através dele. Quando veio a questão do feriado municipal da Consciência Negra, foi através do mandato dele. E outras atividades que têm a participação dele. Ele está devendo para nós a história do livro, da história dos negros de Rio Claro, que inclusive vai servir inclusive para depois ser material didático nas escolas para cumprir lei, né? Eu não tenho a dúvida nenhuma que valorizo, reconheço o vereador José Pereira dos Santos, o Pereirinha, e tenho aqui, tiro meu chapéu e tenho meus aplausos, porque eu não estou tratando aqui... Apesar das divergências ideológicas que são profundas. Eu não estou aqui mencionando questão ideológica, né? Porque aí eu teria algumas críticas, alguma coisa. Estou falando do cidadão negro, a origem dele, garçom, batalhador, trabalhador, e que chega aí, se não me engano, está no 6º ou 7º mandato. Está no 7º. E está no segundo mandato de presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Quando ele foi escolhido presidente da Câmara, eu fui um dos primeiros que me manifestei em homenagem a ele. Certo. Né? Eu não estou aqui abordando questão ideológica. Agora, do ponto de vista... Não, ele merece todo o respeito, mesmo. Agora, do ponto de vista da valorização, não há dúvida nenhuma que merece. Ele é um holofote, né? E ele é um cara correto, religioso, enfim, né? Vamos falar de ideologia que quero... Não, imagina, não dura 2 minutos a conversa, ele vai lá, ô Pereirinha, você tem que explicar o granadão do Jefferson. E você é cristão, cara. Mas é o seguinte, o Geraldo Voluntário. Geraldo Voluntário é outro cidadão também da mesma origem, de lutador, trabalhador, um respeito enorme a ele, a religião, o irmão dele que comanda uma região de matriz africana, né? Então, muito respeito a eles e a tudo aquilo que eles fazem em termos do trabalho de valorização cultural, inclusive, né? E o Geraldo realmente tem meu respeito. Pois é, vamos falar de um sujeito que nós temos que falar, todo mundo trata com um certo folclore, mas afinal de contas ele foi vereador da Câmara Municipal de Rio Claro, o Calixto. O Calixto é uma figura. É uma figura, isso já começa, isso todo mundo concorda, que ele é uma figura... É uma figura fantástica, não merece todo o respeito.
respeito que ele não teve pelo uso indevido, que não teve com ele, não ele para com os outros, mas o uso indevido dele como suposta figura folclórica da exploração política. Isso no dia que eu fiquei sabendo, eu liguei para o presidente do partido de então e falei tudo o que eu tinha que falar. Você não pode fazer uma coisa desse, um uso indevido de uma pessoa por intenções políticas. E o Calixto é inteligente pra caramba. O Calixto fez vocacional, viu? E ele foi explorado. Ele foi o primeiro organizador do FECONESCU, né? Não é verdade? Sim, sim. Até porque é necessário enfatizar que esse uso indevido político, se fosse feito de uma forma respeitosa e valorizando a inteligência que o Calixto tem, seria uma outra coisa. Mas quando a gente percebeu que era somente em busca de votos, para explorar, e depois fizeram tudo o que fizeram com ele ainda, né? Enfim, aí tem outros aí que estavam na assessoria, depois do Calixto sendo vereador, que estavam na assessoria e que hoje, o que é mesmo? Deus, Pátria e Família, né? Pois é, Deus, Pátria e Família, e só que tem que dizer o que eles fizeram com o dinheiro do Calixto, porque eles roubaram o Calixto, inclusive. Mas assim, eu não dei o nome, quem quiser vestir a carapuça. Tem um cara eu sei disso, eu quis reforçar só. É assim, tem um cara que tem a ver com o lado religioso africano, porque eu conheci essa religiosidade africana pela primeira vez, que é o Joel Conceição. O que você acha do Joel? Joel, ele que é o culpado do PS, né? Porque na época... Eu sei disso. E eu sou culpado de ele ter ido. O Joel é outra pessoa que eu respeito muito também, porque se eu for falar em termos das gratidões que eu tenho nessa caminhada, evidentemente que eu tenho que reconhecer a importância do Joel na minha vida em termos de posicionamento político. Pois é. Vamos falar um pouco agora de alguns brancos, né? Para poder também, né? Vamos lá, vamos começar pelos ex-prefeitos. A avaliação porque você se relacionou com todos eles. Lincoln Magalhães. O Lincoln Magalhães, eu fui empregado. Quando ele tinha a construtora... A Condor. Eu era ajudante encanador, porque meu pai também era mestre de obra da Condor. Né? Sim. E o Lincoln, eu tenho respeito muito grande a ele, né? Não só por conta de ser uma relação patrão-empregado, mas depois dele como prefeito, porque quando eu fui para o PPS, ele foi candidato a prefeito, né? E naquele período a gente o apoiou enquanto candidato a prefeito. Certo. O que veio depois dele, mas vamos falar de todos. O Cal Machado. O Cal Machado, ele acabou, ele era vice-prefeito que assumiu a prefeitura, né? E o Cal Machado, a gente tem uma boa relação. E eu tenho, assim, uma consideração muito grande por ele. O Azil Brocchini. O Azil Brocchini eu tenho pouco contato, porque no período em que ele se tornou candidato a prefeito por conta de botar alguma coisa em termos de combater corrupção, aquele tratorzinho lá e tal, né? Eu penso que foi um cometa, um raio. Nevoeiro Júnior. O nevoeiro é o ame ou deixo. Eu tenho vários momentos de muito amor com o nevoeiro. Na questão, por exemplo, do feriado da Consciência Negra foi com ele, e outras questões que foram construídas com ele. E também alguns momentos de muita raiva, porque o nevoeiro ele consegue ser bom em muitas coisas e ser uma pessoa totalmente intolerante e extremista em outras. Cláudio Antônio de Mauro. O Cláudio é uma pessoa que eu respeito muito, porque o Cláudio foi que ajudou-me a dar visibilidade ao trabalho, essa coisa da bandeira racial, né? E o Cláudio me viu uma das atividades que ele foi na Paróquia São José Operário, me enxergou e viu, e naquele período eu e o Valdez trabalhávamos na pastoral da família, da paróquia, e quando foi falar de questão racial no gabinete dele, ele se lembrou, chame lá o Quintino da Paróquia São José Operário. Ele nem sabia naquele momento que eu fazia parte do sindicato. Então, essa história, evidentemente, até hoje tem uma sintonia muito forte com o Cláudio de Mauro. É verdade ou é mentira
que o Juninho da padaria, o famoso Teixeirinha, é o pior prefeito que o Claro já teve. Isso eu quis fazer desse jeito só porque eu não consigo falar desse cara sem chamar ele de Teixeirinha e falar que ele foi o pior. Né? Essa é a minha opinião, agora você tem a sua. O Juninho ele tem muita vontade, o Juninho ele é uma pessoa de um coração muito grande, uma pessoa que pensa e tenta praticar o bem da melhor forma possível. O problema do Juninho é o ouvido, ele tem pouco ouvido. E aí, tanto é que ele conseguiu ser eleito com 53% dos votos no primeiro mandato dele, e eu não sei quantos por cento ele teve na tentativa de reeleição. Mas o fato é que eu acho que ele teve cerca de 20% dos votos na eleição. Isso demonstra que tudo aquilo que a gente, mesmo não tendo votado nele no primeiro mandato, nós contribuímos. Porque nós somos democratas. Quem é o governo da vez? A gente está à disposição. Não, a gente é sempre assim. Né? E aí o que acontece? O Juninho, um pouco ouvido, ele deu para a gente. Entendi. E aí aqueles que estavam com ele, supostamente estão no atual governo. Porque o Juninho, aqueles alertas, ele tinha dificuldade de ouvir. Do Ultimário. Daí acaba a sessão de prefeito, que daí são todos que você passou já, né? O do Ultimário nós estivemos juntos na ação de defesa de Rio Claro, né? O do Ultimário é uma pessoa extremamente democrática, né? Uma pessoa que eu respeito muito. Em muitos momentos dessa caminhada nós tivemos convergências e divergências. De repente ele estava do lado de uma candidatura e eu estava do outro, por questões políticas circunstanciais. E o Du, ele é uma pessoa numa inteligência política rara, né? E ele tem muita importância, porque com a idade que ele tem muita importância para o município, e aí ele tem que ajudar, inclusive, a gente a ganhar a eleição, né? A gente quebrar os retrocessos por situações que ele involuntariamente contribuiu para esse atual momento. Certo. O atual prefeito, Gustavo Perecimoto, nós temos que falar, logicamente, do Gustavo. O atual... Vamos, já aí a gente já vai caminhando. Foi um erro esse passo que ele deu agora de apoiar o amigo do Jefferson do Grandadão? Eu gosto de todo ser humano. Eu sei disso. Eu gosto do Gustavo também. Eu gosto de todo ser humano e gosto do Gustavo também. Eu só vejo uma dificuldade no Gustavo, é que a gente acaba enxergando isso nele. Eu não sei se mais gente já falou para ele. Ele demonstra publicamente, ele demonstra externamente uma ânsia muito grande pelo poder, de preservar o poder de qualquer jeito. E aí, de repente, ele entende que preservar o poder é fazer alianças, é se comprometer para aqueles que ele entende que deva se comprometer, né? Agora, o primeiro compromisso... Diz que é pior que isso. Diz que é o seguinte, ele está se comprometendo com todo mundo e acaba não se comprometendo com ninguém. Na verdade, o grande compromisso é com o eleitor, é com o cidadão, é com a pessoa, né? Nessa relação do político com o eleitor não pode ter teatro. Não pode ter teatro. Você tem que ser a sua essência. Você tem que acreditar no ser humano, né? E não é gesto, não é posição para foto, né? É uma questão da simplicidade. Mas você concorda que do governo anterior para o dele agora já teve uma boa melhora? Você concorda com isso? Em que sentido? Porque tipo assim, zeladoria da cidade, vamos dizer. Limpeza pública, asfaltamento, essas coisas, você acha que está andando? Sim, ok, mas... Apesar da dívida, né? Ok, mas o cidadão, qual é a opinião do cidadão? Ok, nesse ponto, vamos lá. Mas qual é a opinião do cidadão? E a opinião do cidadão não é tão favorável, eu estou lendo muitas críticas, né? Porque você pode ter uma bela casa, uma casa bonita e ajeitada, e você não está sendo agradável com as pessoas. Os móveis estão fora do lugar. E aí a questão é o seguinte, quer dizer, o passo equivocado que eu não vou, você falou há pouco para mim não apontar a camisa, eu vou procurar editar. Pois é. Até para eu não dizer aqui qual é o que nós vamos fazer da vida. Pois agora, optar de forma oportunista, agarrar, porque a cidade de Rio Claro tem uma boa quantidade de votos
do Bolsonaro e do Tarcísio, não quer dizer que isso automaticamente vai ter retorno na frente. Pois é. Não, eu acho que ele está fazendo campanha para nego que é inimigo dele, mas então, é o que eu acho. É isso, eu não tenho absolutamente nada contra ele. Estou fazendo uma análise política de conjuntura desse momento de cenário. E que é um momento muito importante da vida do país, que ele tinha que ter pensado um pouco mais, você concorda, o posicionamento? Nós somos agentes políticos, nós vamos ter posicionamento. É tipo assim, nós não estamos fazendo nenhum contraponto nesse momento publicamente. Mas 2024 está chegando e nós vamos ter que se posicionar. Pois é. Ô Quintino, nós estamos... Quem tem garrafa vazia... vai vender. Quem não tem garrafa vazia não vai vender. Quintino, nós estamos chegando no final desse programa agradável. É sempre legal conversar com você. Não é a primeira entrevista que você me dá, não vai ser a última, logicamente. Mas você já conhece o programa. E você sabe que no final do programa, o meu convidado sempre tem os outros 2 minutos de fama dele para ele falar o que ele bem entender, com quem ele quiser. Eu acho que eu sei o que você vai fazer com esses 2 últimos minutos de fama, né? Então, fala aí com o Rio Clarense, com os químicos, com os trabalhadores, com seus irmãos de fé. Qual que é o recado do Quintino aí agora? Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com o Pimentel, com o Caleb. São pessoas que eu estimo de coração. Muito obrigado. Não é por conta de hoje, é nossa história. Quando a gente fala aqui de Conselho Municipal da Comunidade Negra, a gente está falando de coisa de 20 anos atrás, né? O Caleb era um garotinho, hoje é um jovem, né? Então... um quarentão. Um quarentão com um cara de 30. Então a gente tem essa gratidão, viu, Caleb? Viu, Pimentel? Vocês vêm de uma família tradicional e uma família que merece todo o respeito. Muito obrigado. Por tudo aquilo que contribui para a cidade de Rio Claro. Essa questão da gente ter posicionamentos é inerente da vida que a gente carrega, né? E aí, quando a gente tem a oportunidade de falar com as pessoas que estão nos vendo, tanto do setor químico, os trabalhadores que eu represento, tanto com a sociedade como um todo, tanto quanto os amigos que eu tenho em diversos setores da sociedade. Eu tenho amigo rico, eu tenho amigo pobre, eu tenho amigo classe média, branco, mulheres. A gente tem um relacionamento muito vasto dentro da sociedade de Rio Claro e também fora de Rio Claro. E dizer que nós não podemos perder o sentido da esperança. Nós não podemos desanimar do ponto de vista de achar que não existe amanhã. Sim, o amanhã existe. Só depende de nós saber se o dia de amanhã será de muita ou menos luta, de muita dor ou menos dor. Mas o fato é que nós teremos muitas lutas. E quem pode ou não aliviar as dores somos nós mesmos. Porque tudo aquilo que está indicado para a gente caminhar, o próprio Deus diz, existe uma bifurcação do caminho do mal, caminho do bem. Para onde você vai, né? Então é nesse sentido, nessa direção, que eu conclamo, que eu insisto em dizer que existe um caminho bom, existe o caminho daquele que Deus nos conduz de uma forma em que a gente possa ter fartura, que a gente possa ter mais amor, que a gente possa ter mais confiança no outro. Esse caminho que está colocado nesse momento é o caminho da dor, do ódio. Esse não serve para nós. Nós precisamos sim confiar no dia de amanhã e que nós sejamos felizes. E se eu tiver novas oportunidades de vir aqui conversar com vocês através do Pimentel, através será, logicamente. E Deus haverá de me dar saúde e vida para que eu chegue aqui diante de vocês e diga assim: gente, melhoramos, gente, o mundo mudou, gente, o Brasil mudou, gente, Rio Claro está melhor. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito, viu, Quintino, mas muito mesmo a sua presença aqui, você sempre companheiro de todas as horas. Nesse retomada do programa Contexto pela Rede Cidade Livre, eu estou trazendo, assim, no começo as pessoas que eu julgo que são mais minhas amigas, que eu fico mais à vontade. Eu sei que as entrevistas estão acabando, ficando um pouco grande demais, mas são registros históricos importantes e de um momento importante do país. E eu quero dizer para você que está nos escutando até agora que, assim, nesse domingo a gente vai ter
um momento muito importante da vida, não só da gente, mas dos nossos filhos, dos nossos netos, do Brasil, né? E